Bom, finalmente nós vamos à nossa última parte e seguimos falando de integração, união. E nessa última parte eu convido aqui ao palco Laís Porto, Wanda Vitotto, Anabela Vaz Ribeiro e Federica Marchioni. Boa tarde a todos, ou boa noite, né? Já é boa noite. Agora nós vamos falar sobre o poder das coalizões. A gente está aqui acompanhada nesse painel da Federica Marchioni, da Anabela Vaz Ribeiro e da Wanda Vitotto. Estou pronunciando corretamente os nomes? Acho que está faltando um vídeo. Na verdade, que uma das nossas convidadas vai entrar por vídeo. Yes, I can. Perfect. I'm sorry. I was speaking in Portuguese, and they just advertised me it should be in English. Hi, welcome. We are seeing you on screen, and I was just introducing our guests. So I'm going to start with giving you the word. So I'll ask you to make a quick introduction about yourself and where you think it's the main goals and challenges about the power of the coalitions. So I will first ask for our guests that are here in person to speak, and then I'll give the Federica the word. E vou tentar fazer aqui um pouco uma tradução bilíngue, que não sei se todos aqui entendem o inglês, mas eu vou passar primeiro para os nossos convidados. Estava explanando, estava fazendo uma introdução. Vou passar primeiro para os nossos convidados que estão aqui pessoalmente e pedir para que façam uma rápida introdução de quem são, especialmente aqui do currículo que impacta aqui o nosso debate, e possam já fazer uma breve introdução do que pensam que sejam os principais objetivos e desafios relacionados ao poder das coalizões, que é o tema do nosso debate. Muito bem. Muito bem. Então, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. O meu nome é Anabela Vaz Ribeiro, faço parte da iniciativa do United Nations Global Compact. Foi aqui referido pelo colega da Val, que é uma iniciativa das Nações Unidas lançada pelo Kofi Annan no ano 2000, dedicada à sustentabilidade e que neste momento está presente em mais de 60 países. E eu sou a pessoa que em Portugal trabalha nesta iniciativa e tenta implementá-la aqui connosco. O Global Compact é um bom exemplo desta questão das parcerias e do poder de conseguir chegar mais longe através das parcerias. Nasceu de várias parcerias ligadas às questões dos direitos do trabalho, do ambiente e anticorrupção. Portanto, toda a fundação dos 10 princípios do Global Compact baseia-se nas convenções das Nações Unidas sobre os direitos laborais, sobre os direitos humanos e sobre as questões do ambiente e, portanto, tudo aquilo que é defendido pela UNEP. E mais tarde também, a partir de 2004, tudo o que tem a ver com as questões anticorrupção, porque obviamente é um fenómeno que impacta negativamente o mundo, as economias, as sociedades, etc. E, portanto, nós trabalhamos com base neste conjunto de 10 princípios e, a partir de 2015, trabalhamos também para ajudar o mundo empresarial na implementação daquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, nós não tivemos qualquer papel naquilo que teve a ver com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, porque eles não foram pensados também para o mundo empresarial, mas a partir desta nova agenda, nós temos também a responsabilidade de trabalhar com as empresas sobre esta matéria. O Global Compact é o braço das Nações Unidas para o mundo empresarial e, portanto, a nossa visão é a transformação da sociedade através das empresas, como um dos stakeholders, não é o único, mas é um daqueles que tem mais impacto, quer sobre as questões dos direitos humanos, quer sobre as questões do ambiente. Sobre os desafios e os objetivos, eu penso que é visível neste momento que nós temos 2 grandes planos de ação para o mundo.
Um deles são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, têm sido aqui discutidos ao longo do dia, mas também o Acordo de Paris, porque nós, nesta situação de emergência climática, que também já foi aqui abordada em várias perspectivas, nós, na realidade, estamos a pedir, em termos de Nações Unidas, aos governos locais e àquilo que são as organizações supranacionais, mas também à academia, às empresas, às entidades que trabalham na ciência e em todas as outras áreas, que se guiem por estes grandes objetivos, porque eles são comuns e constituem aquilo que é a nossa agenda para a humanidade. E só, de facto, através de um conjunto de protocolos e parcerias a funcionar, é que nós conseguimos, obviamente, alcançar aquilo que são as metas destes objetivos e que visam, de alguma maneira, tentar trazer mais desenvolvimento às áreas menos desenvolvidas e melhor qualidade de vida para todos aqueles que habitam o planeta. Basicamente, é essa a nossa visão. Obrigada. Muitíssimo obrigada. And I'll ask for Federica to speak to us. We see you. Okay, so my name is Federica Marchioni. I'm the CEO of the Global Fashion Agenda, a mission-driven organization that is transforming the fashion industry to become net positive. And speaking of, the role of coalition to help companies and organizations address the ESG challenges more effectively, I can witness and say proudly that GFA has been at the forefront of fostering industry collaboration on sustainability since 2009. And we're doing that by mobilizing, inspiring, and influencing and educating all stakeholders. The fashion industry, like many others, is a complex web of various stakeholders, from brand to manufacturers to NGO, policymaker, and more. And coalition provide a forum for these diverse actors to become together, share knowledge, pool resources, set clear targets, and collectively address the multifaceted challenges posed by ESG issues. In fact, we believe the coalition play a pivotal role in this ESG challenge because they enable companies and organizations to drive change at a faster pace and with a greater efficiency, ultimately accelerating the industry transition towards sustainability. Simply because coalition can achieve greater scale impact compared to individual organizations, so we can tackle larger scale projects, investments, and initiatives. In our industry, the fashion industry, priorities such as those highlighted in our Fashion CEO agenda are paramount. Respectful and secure work environments, better wage system, resource stewardship, smart material choices, and circular system are our 5 priorities that we gave to the CEOs and are the guidance to the entire industry. So a coalition with successful stakeholders engagement can facilitate the exchange of best practices, innovation, and research, enabling companies to access valuable insights and solutions that they might not found by themselves. And this is what we strive to do through all our work, including the Global Fashion Summit, which is a forum where we convene over 1,000 of people coming from hundreds of companies to exactly mobilize action, raise awareness on the several issues, and also start the creation of impact programs to demonstrate solutions. So to conclude, by joining forces, organizations can have a collective influence on suppliers, manufacturers, and policymakers, pushing for industry-wide change that might be unattainable when acting in isolation. And I don't know if I can continue, but I would
definitely give also some insights on key advices when you would like to companies and organizations be involved in coalition. So what I would say is that first you need to find the right fit, because choosing a coalition is important to align with values and goals. You need to look for one that shares your commitment to sustainability and whose members are dedicated to meaningful action. Then active participation. Being part of a coalition is not a passive endeavor. You need to actively engage, share your insights, be open to learn from others. It's about collaboration and co-creation. Then long-term commitments. Although it seems a cliche, sustainability, we know, is a journey, it's not a destination. Joining a coalition is a commitment to ongoing improvement. So you don't reach it tomorrow. However, tomorrow results are very necessary to prove and keep going towards the journey. So make sure your organization is prepared for the long haul. Then transparency and accountability. You need to be transparent about your own sustainability efforts and be willing to be held accountable, even when the results are not positive, because authenticity is valued very much in coalition, and I must say also in the public eyes nowadays. Leverage your unique strengths. So you need to identify what your organization brings to the table. Your unique expertise or resource that can be a valuable contribution to the entire collective coalition efforts. You need to stay informed about emerging trends, technology, and best practices in sustainability, because they change all the time. We are only at the beginning, so new practices and new innovation are always available. And this will enable you to contribute more effectively on this initiative. Last but not least, you need to advocate for change. Use the coalition as a platform to advocate for policy changes that support sustainability. And remember that coalitions are not about collective impact and the power of many working together towards a shared vision, as I mentioned before. So this is what I would like to recommend. And if I may, on the very last points, give you some key characteristic of successful coalition and the barriers that there are, especially on the cultural elements that are needed to overcome. I would say that all coalition, now we have the fashion one, you can have other industries, but they all share certain characteristics. And first, as I said, is a clear and shared vision for change that is essential. Members must align on common goals and making sure that their efforts are in harmony and not in competition. That is a very key point. So a successful coalition requires leaders who can inspire, coordinate, and mediate conflicts when needed. Cultural barriers certainly exist. One challenge is ensuring that diverse stakeholders can find the common ground, giving their different industries, interest, priorities, and operating culture. So achieving this requires really a strong leadership, skilled facilitation, and a commitment to understanding and respecting different perspectives. So building trust is also key among coalition members and will be vital, because the lack of trust can break dialogue. And it's crucial to have an open and transparent communication which enables constructive dialogues to overcome misunderstanding.
Fashion, for instance, is a global industry, far-reaching value chain from Asia to US, including Europe, with different context and practices in various regions of the world. So promoting effective, inclusive, and cultural sensitive and locally adapted approach are essential to overcome those differences and establish a coalition that truly represents the industry diversity. So if it is by no means one-size-fits-all approach, but what unites us at GFA, for example, is our ambition to better this industry for the people and the planet. Sometimes there are power dynamics, and I'm sure you face the same, which may influence outcome. So to overcome an equal power distribution, a more balanced representation among all your members is essential. And by embracing this characteristic that I just shared, with really addressing barrier head-on, coalition can pave the way for successful collaboration on ESG initiative. Thank you very much, Federica. Agora vou pedir a Wanda que faça a sua introdução, por favor. Obrigada. Haridekwe, Kwemamekwe Nairai Wanda, Kaimakakai Vidya. Boa noite para todas e todos. Eu me chamo Wanda. Eu pertenço ao povo Witoto, do estado do Amazonas. Eu sou educadora também da língua Bue, que é a língua do meu povo Witoto. Sou uma liderança política também no estado do Amazonas. E o principal trabalho que eu tenho feito hoje é a defesa da vida dos povos indígenas, do direito dos povos indígenas e dos territórios do nosso povo, né? Para a gente falar desse tema que nos foi proposto, eu queria trazer um pouco da realidade desse território que eu venho, que é o estado do Amazonas. Essa é uma região extremamente importante hoje nesse enfrentamento às mudanças climáticas. Porém, eu venho de uma região, nesse momento, que tem a maior bacia hidrográfica do planeta, que é o Rio Amazonas, mas que, nesse momento, está seco, né? A maior bacia hidrográfica da Amazônia está seca, e essa população que depende desse rio para viver está sem acesso à água potável nesse momento. Para a gente pensar estratégias, né, nesse evento, de como que a gente alia o governo, as empresas e essas pessoas que, historicamente, são impactadas pelo racismo ambiental, pelo racismo econômico, cultural, que muitos dos nossos corpos estão imersos. Nós temos feito uma luta histórica para a garantia de direitos fundamentais para a população. Eu falo enquanto uma mulher indígena aqui, né? Que luta ainda hoje para que direitos básicos, como ter acesso à água tratada, por exemplo, ter acesso à escola, ter acesso à saúde, que são direitos constitucionais hoje, garantido a essa população, a gente ainda luta para que isso seja efetivado, né? Hoje, nós temos mais de 70 mil pessoas impactadas pela vazante do rio no estado do Amazonas. Essas pessoas, né, como eu já falei, estão sem acesso à água, estão sem acesso à alimentação, porque o alimento que chega para essas regiões é através dos rios. As crianças estão fora das escolas porque foi suspensa as aulas na região, porque também as crianças são transportadas para as escolas através do rio. Eu estava atento à fala da mesa anterior, né, sobre a cultura. Eu quero entrelaçar um pouco nessa perspectiva para me falar sobre a importância das empresas, do Estado, do governo, a dialogarem, né, para essas estratégias. E eu anotei aqui uma fala tão importante da Bruna, que traz essa perspectiva de futuro, né? Atua no museu do futuro, do amanhã. E, para a gente, enquanto povos indígenas, essa perspectiva de futuro é uma grande ilusão do Ocidente, né?
o nosso povo ele é pautado num passado, numa memória do passado. Né, quando questionam assim, o que a gente pensa para o futuro, né, todo mundo questionando dos participantes, o que a gente pode pensar para o futuro, o que a gente pode propor, quais as nossas utopias do futuro. O nosso povo indígena, né, o meu povo o Itoto, vai dizer que nós precisamos fazer uma caminhada para o nosso passado. Essa caminhada desse passado ela vai nos atravessar num lugar de reconexão que algumas pessoas trouxeram aqui, né? A nossa artista que estava aqui, na sua fala, traz isso, né? Ela está pintando a natureza porque tiraram dela a possibilidade de se relacionar com a natureza. Isso me impactou muito. Isso me impactou profundamente quando eu a vi subindo ali, pintando as flores. E ouvi-la no vídeo dizendo que tiraram dela o direito de acessar a natureza e ela pinta para se reconectar com isso, me impacta muito, muito. Porque o capitalismo ele fez exatamente isso conosco. Ele nos retirou o pertencimento de nos reconhecermos natureza. Portanto, se a gente não se reconhece enquanto natureza, pouco vamos fazer por ela. Pouco vamos nos mobilizar em defesa dela. E isso, para a gente, enquanto povos indígenas, né, enquanto mulheres, o Itoto, de mim foi tirada a possibilidade de falar a minha língua originária. Por isso que a gente hoje, no ato de resistência, a gente inicia falando as nossas palavras ancestrais. Mas eu não sou falante da língua bué do meu povo, porque arrancaram essa possibilidade da minha geração falar a nossa própria língua. A nossa cultura também foi arrancada de nós. E, para a gente pensar essa estratégia no presente, o nosso povo, a terra, tem feito um chamado de conexão com essa memória ancestral que não está no futuro. E nem nesse presente. Porque, quando se viola o direito dos povos indígenas, é não pensar o futuro da nossa existência e do planeta. Então, nossos povos indígenas fazem um chamado para a gente caminhar para trás, para se reconectar com essa memória de pertencimento, de pertencer a uma ancestralidade que nós viemos. Né? E, para a gente pensar isso, ela é muito importante. Perpassa por esse mergulho na nossa história, na reafirmação da nossa identidade, na promoção da nossa cultura, no reconhecimento das línguas. Hoje, no Brasil, nós somos 305 povos ainda resistentes, falantes de 274 línguas. Eu vi aqui a Vale trabalhando com 13 povos. Isso é muito importante. Mas nós temos uma população que, historicamente, não acessa nenhum recurso, não acessa nenhum programa de fortalecimento da sua cultura. E aí eu penso, né, para trazer a temática da nossa mesa, como que a gente alinha o Estado, o governo e essas empresas? Porque ainda não se dialoga com essa população. Nós não ocupamos espaços nessas organizações para a gente pensar que estratégia a gente constrói mecanismo de fortalecimento dessas culturas, dessas identidades, que a gente promova, de fato, a participação da diversidade desses povos em espaços estratégicos. Porque aqui eu não consigo direcionar para vocês, dentro da temática que eu fui convidada, né, o poder da coalizão, porque nós estamos ausentes desses espaços. Nós não fazemos parte das organizações de vocês. Se apresenta um dado da presença da população negra em 40%, né, que, por muita luta histórica, esse povo tem ocupado esses espaços. Mas, para a população indígena, não há nenhum número apresentado de participação de mulheres indígenas, seja no mercado, em qualquer mercado, você não tem nenhum dado dessa população, da juventude, nada. Né? Nós não temos dados qualitativos, nós não temos indicadores da presença dessa população ocupando espaços estratégicos. Né?
Hoje, no Brasil, a nível político, nós temos um Ministério Indígena. Em 2018, elegemos a primeira mulher indígena nesse espaço político importante de tomada de decisão, que foi Joênia Wapichana. Em 2022, elegemos Sônia e Célia Chacriabá, né? Avanços muito significativos para que a voz, os direitos dessa população pudessem ser reivindicados. E a gente tem lutado muito para essa aproximação, junto com o Estado, junto com as organizações privadas, porque a gente entende que a necessidade desse diálogo, a necessidade de pensarmos estratégias coletivas, porque sem essa coletividade, a gente não consegue dar conta dos problemas que o nosso país, como o Brasil, né, está imerso numa desigualdade gigantesca, econômica, cultural, né, social. Quando a gente olha para a Amazônia, que hoje é o grande foco do mundo, você vai ver que é apenas numa perspectiva econômica, quando as pessoas olham para a Amazônia, quando as pessoas olham para essa região, com somente recursos naturais, né? Só partem esse olhar para a Amazônia a partir dos recursos naturais. Não partem desse S ali que está ali, do social. O social na Amazônia ela é extremamente vulnerável. Ela é extremamente vulnerável. Se olha com um potencial de vida, chamam de pulmão do mundo, chamam o coração da Amazônia, chamam de coisas muito filosóficas, né, bonita. Mas, para quem vive naquela região, a gente fala assim, que se a gente não fosse originário da terra, não sobreviveríamos. Não sobreviveríamos àquelas condições que nós somos colocadas, né? Mesmo sendo uma região sócio-biodiversa, com potencial gigantesco. Mas que, para a gente, por exemplo, investimento, fundos, não chegam. Acessar recursos, financiamentos, isso não chega para a gente. Fundo climático não chega para essa população. Fundos de mitigação não chega para essa população. Quem acessa esses recursos são grandes estruturas, são grandes empresas. Eu acho que a gente só vai conseguir perceber isso se, de fato, as empresas, o governo, dialogar com a sociedade, né? Criar mecanismos estruturais nas suas organizações que contemplem essa diversidade para que essa realidade possa ser posta na mesa de negociação. Porque, quando a gente está aqui, a gente não está institucional. A gente está aqui social. Os que passaram por aqui estão institucional. Eu estou como convidada, não institucional, para trazer minimamente uma cota de fala nesses espaços. A gente precisa mudar essas estruturas, a gente precisa criar mecanismos que esses corpos... Vocês já ouviram falar de justiça climática? Porque agora tem vários termos, né? Várias coisas que as pessoas se adaptam para os seus projetos, mas que, na prática, é mais, como foi dito aqui, o marketing, né? O marketing ele é muito colocado nessas linguagens verdes, nas linguagens sustentáveis, mas, nas práticas das nossas instituições, elas são pouco efetivas. O termo justiça climática ela é um mecanismo muito importante para as instituições hoje, porque ela visa ser um mecanismo de tentar equilibrar essas desigualdades de vozes que sempre foram silenciadas. É para que as suas empresas se desenvolvam de forma sustentável, trazendo a perspectiva dessas pessoas que não ocupam espaços de tomada de decisão. Então, a justiça climática ela é esse mecanismo que precisa ser adotado pelas empresas, pelas organizações, para buscar, de uma forma mínima, um equilíbrio, né, de vozes. Isso é algo muito importante que precisa ser dito, que precisa ser incorporado nas organizações para que haja mudanças efetivas, né? Eu, por exemplo, no estado do Amazonas, faço parte de um movimento muito importante que tem realizado pelas mulheres indígenas, que é a participação nesse campo político.
porque a gente entende que só vai haver mudanças, efetivação de políticas públicas, como pautas ambientais, pautas indígenas, se nós elegermos pessoas comprometidas com essas pautas. Porque se nós continuarmos elegermos pessoas contra essa pauta, como no Brasil a maioria dos nossos eleitos são contra a pauta ambiental, contra a preservação e contra os direitos indígenas, nós não teremos a efetivação das políticas que a gente está debatendo nesses espaços sustentáveis, né, de ESGs aí da vida. Então, a gente precisa também trazer para esses espaços de discussões a necessidade de colocarmos pessoas responsáveis e comprometidas com essas pautas ambientais, que no Brasil ainda é um grande desafio para a gente, né? Eu fui candidata a deputada federal no estado do Amazonas em 2022, nessa tentativa de, naquela região, ter alguém que pudesse falar pela Amazônia e pelos povos indígenas também. Porque, quando se fala em Amazônia, nós elegemos lá a maior bancada contra a floresta e contra os povos indígenas. Então, isso, para a gente, é um desafio. Então, o chamado que a gente faz também é que vocês promovam esses espaços, né? E vou me encerrar aqui, porque a gente vai ter esse diálogo mais sobre esse painel tão importante, e agradecer o convite por estar aqui, né? Estou bem cansada, na verdade, porque a luta do nosso povo, das nossas mulheres, não são fáceis. A gente não consegue ter descanso, porque a cada acordar a gente tem um desafio a ser enfrentado. Nós estamos numa mobilização no estado do Amazonas para comprar água para aqueles povos que estão lá. Nós estamos em busca de alimento para mandar para os territórios, para mandar para as comunidades ribeirinhas. E buscar apoio para 70 mil pessoas é muita coisa, né? Muita demanda que a gente não dá conta. E convido a vocês, inclusive, se puderem, de alguma forma, apoiar essas ações que estão acontecendo no nosso estado. Com certeza é muito importante para a gente. Obrigada. Obrigada, Wanda. A sua presença aqui, ela particularmente me toca muito. Eu sou nascida, criada e formada em Belém do Pará, na região amazônica. E é a primeira vez de tantos painéis que a gente participa que eu partilho um painel com uma mulher indígena. E eu acho que isso diz muito sobre a subrepresentação de vocês nesses espaços de fala, nesses espaços de destaque político, acadêmico. Porque se eu, nascendo na região amazônica, estou tendo essa oportunidade pela primeira vez hoje, quem dirá as pessoas que nasceram em outros locais e que muitas vezes são pessoas que pensam e, de alguma forma, imprimem estratégias para a região amazônica, muitas vezes sem conhecer a realidade dos povos locais. E, inclusive, separando, em grande medida, esse desse S que a gente vê no ESG. Eu acho que uma das grandes contribuições desse painel é escancarar para a gente o quão plural é o tema do ESG. É muito gratificante também estar num painel integralmente feminino, mas de 3 mulheres com vivências e experiências profissionais, práticas, tão diversas, podendo debater um mesmo tema que contempla todas essas características e perpassa por subtemáticas, né, tão específicas e tão ricas. A gente ouviu, né, a apresentação da Anabela. Acho que a gente quer te ouvir muito mais, mas acho que o seu papel aqui, que tem um papel institucional, ele traz muito para a gente essa questão da relação do público com o privado, num contexto de um framework de ESG que surge na atmosfera privada, mas que vai ter uma completa conexão com o poder público. E queria muito ouvir de você, assim, explorar mais
como você vê essas coalizões e qual seria o papel especificamente do poder público, tanto para fomentar essas coalizões, como em que medida o poder público ele pode se adaptar a essas estratégias ESG e contribuir para que elas efetivamente possam florescer no setor privado. Se me permitir, queria só fazer ali um comentário sobre as palavras da Wanda. Nós temos visto nos últimos anos, por todo o mundo, portanto, pela Europa, mas também nos Estados Unidos e um pouco por todo o lado, muitos movimentos femininos, muitos movimentos de mulheres a defender o empreendedorismo, o papel das mulheres, a participação na sociedade. Temos índices na Europa que medem tudo isso. Temos relatórios do World Economic Forum todos os anos a dizer quantos anos faltam para fechar o gap económico entre homens e mulheres, que, by the way, são 254 anos, só para termos consciência. E, na realidade, esta tem sido uma forma de se fazerem ouvir, basicamente, não é? De serem convidados para as conversas e de se sentarem à mesa de negociações em fóruns onde se tomam decisões sobre o que vai acontecer na sociedade. Pronto. E, portanto, basicamente estas são as metodologias conhecidas, e eu penso que a Wanda o caminho é esse, é ser parte das estruturas representativas que depois tomam decisões sobre o que é que acontece na sociedade. Não há outra maneira. Pronto. Nós em Portugal temos muita sorte, porque nós temos legislação que obriga, não todas as empresas, mas as empresas públicas, as empresas cotadas em bolsa, a ter 40% 33% de representação feminina nos conselhos de administração, ou conselhos diretivos, ou gestão de topo, o que lhe quisermos chamar. E nós, Global Compact em Portugal, lançámos uma parceria, uma coalition também com o governo português, para que as empresas aderissem a ter 40% de mulheres, não apenas nas empresas que são cotadas em bolsa ou que são do setor empresarial do Estado, mas todas as empresas em Portugal que aderissem a esta meta. É um trabalho difícil, é muito complicado, porque nós não temos esta cultura. É tal e qual, o problema é exatamente o mesmo, nós não temos esta cultura. As mulheres têm um comportamento diferente dos homens. Eu não sou feminista, sou apenas mulher. As mulheres têm um comportamento diferente. Esse comportamento diferente é uma coisa boa, a diversidade é uma coisa boa, porque a perspectiva que vem para cima da mesa é diferente. E numa sociedade empresarial que neste momento se gere pela gestão de risco, o termo ESG é para gerir risco, basicamente, isto é bom, porque significa que nós ficamos com organizações mais resilientes, porque conseguem ter perspectivas mais integradas e conseguem se defender melhor daquilo que é o contexto da sociedade e dos desafios globais. O problema é que as mulheres não estão no networking certo. Nós não fazemos parte dos fóruns todos. As mulheres refugiam-se muito nos ambientes femininos e em casa. Se nós fizermos aqui uma contagem ao longo da sala, vamos comprovar isso rapidamente. As mulheres ficam zangadas quando eu digo isto, mas isto é verdade. As mulheres são convidadas para vários fóruns e não aceitam fazer parte deles. Porquê? Porque isso significa não estar em casa à hora de jantar, significa fazer longas horas, significa ao fim de semana fazer atividades que não são aquilo que é tradicional, e quando chega a hora de escolher alguém para um governo, para um grupo de trabalho, para dirigir uma organização internacional, as mulheres não fazem parte dessa lista. Isto é uma realidade, infelizmente é assim, e é o mesmo convosco. É exatamente a mesma coisa. Vocês não estão no networking certo. Quando estiverem, a vossa voz será ouvida e vocês farão parte do processo de tomada de decisão. Não há outra maneira. Sobre a sua pergunta em particular, eu acho que nós não temos alternativa, ou seja, eu não partilho da visão de que nós vamos construir a partir de uma sociedade falhada. Eu acho que nós não somos um mundo falhado.
Nós, se fizermos comparações do Índice de Desenvolvimento Humano de há uma série de anos para trás até agora, a diferença é abissal. Nós tirámos milhares e milhares de pessoas da pobreza, nós conseguimos melhorar as condições de saúde no mundo inteiro de uma forma inimaginável, nós conseguimos pôr foguetões na Lua, nós conseguimos criar, e tivemos aqui um painel sobre ciência e sobre tecnologia, portanto, nós mudámos o mundo radicalmente. Obviamente não está no sítio certo, todos nós sabemos isso, não há mundos perfeitos, não vamos construir um amanhã que seja completamente ideológico, porque o mundo não funciona assim, mas a verdade é que as empresas têm todo o interesse em trabalhar em sociedades que se consigam desenvolver. Porque sociedades onde não existam pessoas para trabalhar ou recursos naturais para poderem ser utilizados, isso não funciona. Outro comentário sobre o que disse que me pareceu espetacular e gostava de ouvir mais isso em muitos fóruns onde eu participo, que é: nós não queremos ir para a frente, nós queremos regressar ao passado. Concordo totalmente. Eu acho que é essa mudança que nós temos que fazer e temos a ver as pessoas a começar a fazer isso, que é mudar o estilo de vida. Nós não precisamos, eu não conheço bem a realidade do Brasil, mas em Portugal as pessoas têm 3,2 casas por habitante. Nós só conseguimos ter uma casa de cada vez, só conseguimos estar num sítio de cada vez, nós não precisamos de tanta coisa. E na realidade nós vimos com a pandemia, um pouco por todo o mundo, a necessidade das pessoas se reconectarem com a natureza. Em Portugal o que nós vimos foi que se mudou o padrão do turismo, completamente. As pessoas deixaram de ir para os sítios para onde vai toda a gente e passaram a ir fazer caminhadas e passeios e a ir para locais remotos, provavelmente para se reconectarem com a água, com a natureza, com a biodiversidade e com tudo isso. Eu acho que nós estamos a fazer esse caminho, mas a uma velocidade muito pequenina. Nós encontramos as pessoas hoje a olhar para as coisas de maneira diferente. Nós vamos aos nossos supermercados hoje em Portugal e nós vimos uma mudança nas embalagens. Já se consegue aperceber, já nos conseguimos aperceber disso. Já conseguimos ver as pessoas, quando vão consumir, recusar coisas de que não precisam para levar para casa. E isto é um voltar para trás. É um back to basics, é o ir aos valores de base da nossa sociedade, que é o que nós precisamos de fazer. Só que é um processo. E eu tenho 2 filhos nos 20 anos, e eu vejo que eles pensam de maneira diferente de nós. Eles não querem comprar uma casa. Eles não querem comprar um carro, eles querem apenas utilizar, que é o que nós todos deveríamos começar a fazer. E, portanto, eles não têm o sentimento de posse, mas têm o sentimento da experiência, de usufruir das coisas e deixar lá para depois usarem outras pessoas a seguir. E não de acumular, porque esta lógica de ter é que levou àquilo que nós vemos hoje com os recursos naturais, não é? Pronto, eu peço desculpa que eu estou-me a afastar do tema, mas pronto, era só para me reconectar ali também com as palavras da Wanda, que acho muito importante. Nós em Portugal não temos comunidades indígenas e, portanto, não temos oportunidade de ouvir essa visão, mas eu fiz parte de vários comitês técnicos da ISO, International Standards Organization, que faz normas sobre tudo e mais alguma coisa, e vemos representações de povos indígenas em muitas discussões, nomeadamente em tudo o que tem a ver com os direitos humanos fundamentais, aquilo que disse, o acesso básico a situações que deviam estar consagradas e deviam ser o normal, mas continuam a não ser, e portanto já tive a oportunidade de ouvir. Em Portugal, enfim, não fazem parte das discussões. Eu acho que há um esforço do setor privado de ouvir mais, de participar e de abrir mais aquilo que está a fazer. Acho que o ESG é um bom contributo para isso. Não gostava nada de ver que o ESG viesse substituir aquilo que é o caminho para o desenvolvimento sustentável. O ESG em Portugal é uma linguagem puramente financeira. E eu não gosto disso. Tal e qual como a Wanda também disse, nós não podemos ter uma perspectiva só económica sobre as coisas. Nós vemos hoje as empresas a trabalhar sobre a ESG porque não têm acesso ao financiamento se estiverem na Europa. Eu prefiro ver a discussão sobre o caminho para o desenvolvimento sustentável, sobre o que é que nós estamos a fazer em sustentabilidade, e depois sim, eu tenho os meus indicadores ESG para mostrar aos bancos e para ter acesso ao financiamento. Em Portugal as empresas estão alinhadas com aquilo que é a política europeia, porque não há alternativa. Ou seja, a Europa construiu uma estratégia que se chama Green Deal, Pacto Ecológico Europeu, fundada numa lógica que funcionou. E nós em Portugal estamos a ver isso,
que é fechar o acesso ao financiamento para quem não tiver indicadores de sustentabilidade que sejam convincentes. E, portanto, as empresas hoje não conseguem, ou melhor, estão a começar a não conseguir aceder a financiamento se não conseguirem mostrar o seu desempenho em sustentabilidade. E a mesma coisa com a banca. O sistema financeiro em Portugal está associado a acesso a financiamento que tenha indicadores também ESG. E isto é uma cascata, porque depois significa que se os bancos não se conseguem financiar, as empresas não conseguem aceder a financiamento. Se não houver acesso a financiamento, nós não conseguimos funcionar no mercado. E, portanto, a única solução é olhar mesmo para o desenvolvimento sustentável, mas nós precisamos também daquilo que é o consumidor. Se o consumidor continuar a comprar da mesma maneira, não há nada a fazer. Muito obrigada, Anabela. E me impacta muito, você trouxe essa perspectiva econômica, né, que conversa muito com o que a Wanda vinha dizendo, sobre a perspectiva econômica que permeia a temática ESG, e também foi trazido muito isso nos painéis, né, da manhã, que muitas vezes as empresas não têm uma preocupação em aderir a um framework ESG, simplesmente porque lhes é caro, mas muito mais porque isso reflete no impacto econômico. E, então, isso acaba sendo uma demanda para gerar investimentos, atrair, né, consumidores, muitas das vezes, que é um papel também que está, querendo ou não, muito na nossa mão, né, fazer essa escolha para empresas que tenham esse selo, mas como isso está muito, muito atrelado, né? E quando a Wanda vinha falando, inclusive, na perspectiva econômica, me vinha ocorrendo muito essa questão da Amazônia como um ponto muito central em toda essa discussão de meio ambiente, e essa visão que existe muito, principalmente no exterior, da Amazônia como um bem econômico. E, inclusive, o primeiro questionamento que me faz com relação a isso é econômico para quem? Porque, muitas das vezes, quando se olha para a Amazônia e para a economia na Amazônia, parece que esses cifrões que estão sendo vislumbrados ali não envolvem, não alcançam as pessoas da Amazônia. As pessoas que lá residem em toda a sua diversidade. Inclusive, quando a gente pensa em povos da Amazônia, até se pensa nos povos indígenas, não neles em outros cenários, mas ali quietos na Amazônia, mas até se pensa em povos indígenas. Mas acho que não se observa a pluralidade que existe dentro dos próprios povos indígenas e com relação a outros povos da Amazônia, como, por exemplo, os povos ribeirinhos. E até as políticas públicas, né, elas acabam não sendo pensadas para contemplar efetivamente todos esses povos. Eu tinha uma história de um prefeito de uma cidade no interior da Amazônia que teve uma dificuldade para conseguir transporte escolar, porque todo o financiamento que vinha para transporte escolar era para compra de ônibus. E ele precisava de uma barca, porque o transporte escolar, o transporte da cidade, ele era feito por via lacustre, tão somente, porque a cidade tinha 1 quilômetro de ruas. Então, o transporte precisava ser pelas águas e, nesse contexto, a política pública acabava não conseguindo atingi-lo. E, nesse contexto da coalizão, e querendo aproveitar muito da sua experiência, inclusive da sua visão amplificada com relação aos povos da Amazônia no geral, eu queria ouvir um pouquinho mais de você, de como a coalizão, nesse framework ESG, pode auxiliar esses povos da Amazônia com toda a sua diversidade, contemplando-os, inclusive, na perspectiva econômica. Bom, eu fui convidada recentemente para compor a governança da uma concertação pela Amazônia. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar. É um movimento no Brasil que tem trazido tanto representantes do governo, como empresas e a sociedade civil, né? Uma parcela muito pequena ainda, mas ali está representada por alguns corpos indígenas, negros, ribeirinhos, extrativistas, quilombolas, dentro dessa rede, né?
E eu penso que é uma iniciativa, assim como tantas outras que eu sei que existem no Brasil, né, que tem, por exemplo, se mobilizado em prol da educação na Amazônia. Para mim, algo muito importante que a gente precisa dar conta é sobre essa questão da educação para os povos da Amazônia, para os povos periféricos, sabe? Porque quando a gente não tem acesso à educação, a gente não consegue se perceber em várias violências que a gente está imerso, por exemplo. A gente naturaliza passar fome, a gente naturaliza não ter a escola, a gente naturaliza não ter acesso à água, a gente naturaliza tudo. A gente não consegue enxergar nossos direitos quando não se garante a educação para a gente, né? Então, para mim, é algo muito importante. Porque como que eu vou cuidar da Amazônia se metade dessa população passar fome e está correndo atrás de comida o tempo todo, né? A gente fica fazendo reflexões dessa questão, porque muitos dos nossos povos, né, os ribeirinhos, quando falo os ribeirinhos, quem são os ribeirinhos, né? Os ribeirinhos são nossos povos indígenas que foram sequestrados a sua identidade originária, ancestral, né, porque essa Amazônia ela é parda, ela não é indígena, né? É assim que foi mapeado pelo IBGE nessa tentativa de apagar e dizimar nossos povos. Então, os ribeirinhos são nossos parentes, né? São nossos povos indígenas ali. Então, eles têm uma cultura tão incrível de se relacionar com a natureza, mas existe uma ausência, né, desses direitos dessa população. E essa rede, por exemplo, da concertação, tem criado ferramentas e disponibilizado numa plataforma para toda a Amazônia, e hoje é uma referência para o Brasil, que vai atingir todas as outras regiões do Brasil, criando conteúdos para a Amazônia, com a Amazônia, porque tem isso também, né? Às vezes, a gente nem se reconhece nessa região, a gente tem um envergonhamento da nossa região, porque se você for conversar com muitos de lá que dizem assim, tu é caboclo, tu é nortista, tu é indígena, Deus me livre. Há um envergonhamento, porque é uma violência que se reproduz quando a gente se reafirma nesse lugar. Então, é melhor a gente dizer que é caboclo, que não é nem índio, não é nada, entendeu? A gente é caboclo da Amazônia. A gente consegue entrar em alguns lugares quando a gente diz que é caboclo, mas quando diz que é indígena, tu não entra. Então, para a gente tentar sobreviver, a gente vira caboclo em muitos espaços, para acessar minimamente o direito ali de consulta médica, de escola, de educação. Então, a gente vai tentando sobreviver dessa forma. Então, a exemplo do que eu tenho vivido hoje, né, participando dessa rede de uma concertação pela Amazônia, eu penso que é um mecanismo muito importante, porque lá, por exemplo, tem GTs de educação, que, para mim, é uma das mais importantes. Estamos inseridos e construindo ferramentas metodológicas para as escolas, para melhorar essa educação na Amazônia. Tem GTs da mineração, por exemplo, que é um outro desafio para a gente, enquanto população indígena, mas que é importante a gente dialogar com essas empresas. É importante dialogar com esses atores, porque a gente está sempre no lugar do conflito. O lugar do conflito ele não constrói nenhuma ponte, nenhuma possibilidade, né? Então, a gente, pensando estrategicamente, enquanto povos indígenas, é extremamente importante a gente estar nesses espaços de discussões, né? O presidente do IBRAN estava aqui, não sei se ele ainda está aí, já foi embora. Foi convidado para um evento em Belém, recentemente, né? Eles promoveram um evento de mineração. De mineração, não. Né? O Instituto de Mineração promoveu um evento em Belém e nós fomos convidados para estar lá. Nós levamos muita porrada dos próprios parentes, porque falam assim, o que você faz num evento de mineração? Você está compactuando com isso? Não, a gente precisa dialogar. A gente precisa dizer o que o nosso povo não quer. Como que a gente entende essa relação do território, como que a gente entende essa relação da exploração da nossa terra, da mineração ilegal no nosso território, como isso nos afeta culturalmente, né, por essa relação com o rio, com a terra. Essas pessoas precisam saber disso. E isso é parte do diálogo. Nós precisamos estreitar essas relações para que haja esse diálogo, né,
com os nossos povos. Nosso povo tem protocolos de consulta, que a primeira coisa é o diálogo. O nosso povo reivindica ser escutado. Os povos da Amazônia, eles reivindicam ser escutado. Quando a gente ouve muito de dizer que nós, enquanto povos indígenas, somos o atraso, somos o impedimento do desenvolvimento do nosso país, mas é porque não há diálogo com essa população. Nós não somos chamados para o diálogo. Quando a gente se dá conta de alguma coisa, é porque já está lá imposto sobre nosso território empreendimentos que a gente nem foi ouvido, né? Então, aqui fica como mensagem também esse estabelecimento dessa relação do diálogo com as lideranças, com as organizações indígenas que são representativas, né? Então, eu trago essa questão da coalizão como algo importante para que se promova a escuta. Porque eu volto aqui a repetir, a questão da busca pela justiça climática é essa escuta. Não que esses princípios de escuta eles sejam estabelecidos nessa relação de empresa, de governo, com a sociedade civil, né? Porque vocês só se darão conta. Eu ouço muito nesses eventos assim, tipo, nós estamos em busca de nossas empresas, nossas organizações, estamos em busca de projetos para nós apoiarmos. Não funciona assim. Vocês não podem estar com um projeto pronto para levar para lá, né? Nós temos uma dinâmica tão importante de relação com a terra, de receber o outro, de pensar a cultura ali de forma coletiva, e a gente é coletivo, então a coletividade ela é complexa, ela é importante, mas ela é complexa, o coletivo. Então, essa complexidade ela precisa de diálogo, para que se dê, por exemplo, o mercado de carbono para os nossos territórios. Hoje, nossos territórios são extremamente assediados por esse mercado, e eu falo assédio, porque é diferente de você chegar como uma empresa responsável, apresentar, chamar a comunidade para um diálogo, construir essa escuta e pensar um projeto a partir do mercado de carbono é uma coisa. Agora, quando você assedia uma pessoa, uma liderança do território, para assinar um contrato, isso gera conflito no nosso território. Então, o que tem acontecido são assédios aos nossos territórios, nossas lideranças, e que a gente, assim, o nosso povo está estudando o mercado de trabalho, nossas organizações estão preparando nossos jovens para entender o que é o mercado de trabalho, porque quando vier uma organização que a gente entende que é responsável, a gente quer dialogar, a gente quer construir, né? Então, isso é muito importante para a gente, e a gente tem, a partir dessa participação em algumas organizações, esses debates são muito importantes nesse processo, né, de a gente entender a linguagem, porque vocês usam também uma linguagem que só vocês entendem. Então, a gente anota tudo que vocês, para tentar traduzir depois o que vocês estão falando, porque não dá conta para a nossa linguagem ancestral, a gente fala, porque o que eu ouço eu tenho que levar para os meus velhos no território. Como é que eu levo essa linguagem tão rebuscada que a gente não entende e que precisa ser atravessada para lá, né? Então, isso é outra coisa também muito importante que a gente tem feito, né? A gente que está do lado de cá e dentro do território, a gente faz esse mecanismo de traduzir essa linguagem daqui para ver como que prepara esse território para receber um projeto, porque a gente precisa disso, né? Hoje, nossas mulheres no território têm coisas muito poderosas acontecendo no território. Sempre tivemos, senão nós não estaríamos vivos hoje, nem essa floresta, nem nossos rios vivos. Porque nós temos uma tecnologia ancestral que está viva. E ela é muito importante para esse momento da história. Que se vocês usarem a inteligência de vocês para esse diálogo, para essa aproximação, esse mundo ganha, a nossa humanidade ganha muito com essa aproximação. Mas não da forma como foi no passado. Saqueamento, violência, imposição. Isso nós não queremos mais, né? A gente está estabelecendo uma relação de diálogo, né? De respeito a essa cultura. Nós temos tecnologias tão potentes no nosso território que dão conta de uma escassez de água, que dão conta de escassez de alimento. Porque o nosso povo fala, né, meus avós falam, que nossos territórios são territórios de abundância.
Nossas roças são tecnologias ancestrais, que é onde a gente aprende a sobreviver. O caminho da roça é a escola mais importante que nós, enquanto indígenas, fazemos, né? E, para isso, precisamos ter um território, e por isso que a luta dos povos indígenas é tão importante na demarcação dos territórios indígenas, né? Porque, ainda nesses territórios, se detém, hoje, essa sociobiodiversidade viva, né? Onde se tem essa floresta viva, onde tem a diversidade de fauna e flora, está dentro desses territórios indígenas. Porque esses dados que precisam, né, qualificar a empresa de muitos, se não houver essa floresta verde, se não houver esse ecossistema vivo, né, pouco vai adiantar o dinheiro que se ganha. Pouco. Você não terá como usufruir desse dinheiro no futuro se esse ecossistema não estiver vivo, né? Então, para a gente é muito importante essas redes de coalizões garantirem a participação e a escuta sensível desses povos para essa construção e para mudanças, né, que a gente tem buscado, na verdade. Muito obrigada, Wanda. Queria agradecer a todas pelas riquíssimas reflexões trazidas pelas 3 panelistas que nós escutamos na tarde de hoje. Eu tinha mais várias perguntas anotadas, mas, em razão da hora, nós, infelizmente, vamos precisar encerrar o painel. Eu agradeço muitíssimo. Acho que foi muito elucidativo para todos, como foi para mim, ouvi-las e aprender com as suas experiências e com a sua diversidade também. Muito obrigada. Bom, coalizões, instrumentos de alavancagem, escalas, integração, cultura, muita informação. Hoje foi um dia intenso de trabalho. E só nos resta agradecer aos que se empenharam por esse primeiro dia. Então, contamos convosco até amanhã, pelas 9h30. Muito obrigada.